Nós vamos para um episódio que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Vocês tentem pôr-se nos pés de Jesus primeiro e depois tentem pôr-se nos pés dos discípulos que mudaram Jesus. Se vocês fossem Jesus e tivessem uma série de amigos que andaram convosco 3 anos e no final daqueles 3 anos não queriam estar perto de vós, na altura mais difícil, vos abandonam e alguns até dizem que nem vos conhecem, o que é que vocês diriam? Que caramelos que eu arranjei. Ou seja, como é que vocês se sentem? Agora, vocês põem-se nos pés dos discípulos. Pensem que são um daqueles discípulos que, ou melhor, ponham-se nos pés de Pedro. O nosso amigo Pedro, que era sempre mais rápido em falar coisas. Ponham-se nos pés dele. Depois de negarem Jesus 3 vezes, o que é que vai na vossa mente? Acabou, ok. E agora? Agora, o que é que vai ser da minha vida agora? Okay? Essa é uma preocupação, sem dúvida. Toda a vida dele estava numa certa direção e de repente aquilo desmorona tudo, não é? O que é que haverá mais lá dentro? Acerca dos vossos sentimentos mais profundos. A tristeza. Tristeza. Medo. Medo. Medo de quê? Medo do que ia surgir depois. Ok. O Sim. comportamento deles não foi. Vergonha. Culpa, se calhar também, não é? Pensar, afinal, que tipo de pessoa sou eu? O que é interessante neste episódio, às vezes nós não vemos bem onde é que as coisas acontecem. O curso Obreiro Aprovado é muito interessante porque nos ajuda a ver a Bíblia com outros olhos. E Jesus morreu em que cidade? Jerusalém. Okay? Jerusalém pertencia à Judeia. Entretanto, um anjo diz para eles voltarem para a Galileia. É mais ou menos, pensem em Lisboa e no Porto. Okay? Então, Jesus morreu em Lisboa e depois os discípulos eram do Porto e disseram, vão para o Porto, voltem para o Porto e recomecem a vossa vida que eu vou lá ter convosco. E é mais ou menos este episódio que acontece em João capítulo 21, que é o episódio que hoje vamos ler. Ou seja, o que é que vai acontecer depois de volta? E os discípulos, quando voltam para lá, vão fazer o quê? O que é que eles sabiam fazer? Parte deles. Eram pescar. Pescadores, não é? Mas eles pescavam lá no mar da Galileia, que é um mar mais ou menos 20 e tal quilómetros. É um lugar incrível. E por isso eles voltaram à faina deles. Possivelmente perturbados com muitos pensamentos e saber o que é que vai acontecer. E este episódio, em João capítulo 21, é o que acontece. É lá naquele lugar. Ou seja, vocês estão a perceber, Jesus deixou-os lá em Jerusalém. Encontra-se com ele algumas vezes, lá 2 ou 3 vezes, com os discípulos. Mas de repente diz para eles voltarem para o Porto. E todos eles sobem lá para cima e começam a sua vida normal. Em João capítulo 21 encontramos 3 pontos que eu queria ver convosco. Não é? Versículo 3 até o versículo 7 diz: E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E os outros também disseram, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear de madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus, filhos, temos alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então lancei a rede à direita do barco e achareis. E fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E aquele discípulo, quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Este episódio é um episódio muito interessante, porque é um déjà vu, é um retrocesso à história. Curiosamente, naquele mesmo lugar, no princípio do ministério de Jesus, 3 anos antes, Jesus tinha se encontrado com quem que não tinha pescado nada? Com Pedro, com João e com Tiago, que eram sócios na faina. e encontram-se aqui outra vez, durante toda a noite a trabalhar e não pescarem nada. E é muito interessante, isto eu acho que é muito interessante.
Sabem porquê? Porque era Jesus a lutar ao princípio de tudo. É Jesus como que a fazer um reset. Que é que nós fazemos nos nossos computadores ou telemóveis, não é? Aquela limpeza para recomeçar tudo. E Jesus voltou lá, um episódio muito semelhante, e precisamente eles estiveram toda a noite a trabalhar e não puxaram nada. Jesus aparece lá, sem saberem que é Jesus, porque aqui já o conheciam, tinham estado 3 anos com ele, e Jesus fala com eles. O que é muito interessante é que, se forem ler Lucas capítulo 5, que é o episódio do primeiro encontro, é muito interessante, é quase textualmente as mesmas palavras. A única coisa que é diferente é que, nesta altura, eles não reconhecem que é Jesus. Naquela altura também praticamente não o conheciam. E nesta altura, Pedro, o impetuoso Pedro, sai do barco e começa a nadar para ir ter com Jesus. Mas o que eu acho curioso era como se Jesus estivesse a falar com eles: eu não desisti de vocês, eu continuo o mesmo Jesus que vocês conheceram há 3 anos atrás, acreditem em vós. E depois daquele episódio, na primeira vez, Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava, eu acho que, a dizer a mesma coisa aqui. Sem eles saberem, passados uns 30 dias mais ou menos, estariam a pescar muitos homens no Pentecostes em Jerusalém. Milhares de homens. O que para mim revela este episódio é que o Evangelho fala da restauração. O Evangelho fala do acolhimento. O que é interessante neste episódio é que depois deste episódio aqui, quando eles fazem isto, diz o versículo, reparem o versículo 10, e disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. E Simão entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E Jesus disse: vinde e comei. E ninguém lhe ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O que percebemos aqui é, neste acolhimento de Jesus, nesta oportunidade de Jesus sentar-se à mesa com quem? Com os traidores, com aqueles que o haviam abandonado. Sentar-se à mesa para comer é um sinal de profunda amizade, de amor, carinho. Jesus teve de uma forma intencional com os seus discípulos. Eu acho que até há um santo silêncio neste episódio. Não há, ninguém pergunta nada a ninguém, ao que parece que tudo ficou mais ou menos em silêncio. O silêncio dos não inocentes. Mas um momento em que, de uma forma, eu acho, carinhosa, Jesus lhe disse: meus queridos, isto é como no princípio de tudo. Eu vos amo tal como no princípio, mesmo já vos conhecendo. Já sabendo quem vocês sois. Sabe o que é que isto me diz a mim? É que muitas vezes nós chegamos a momentos em nossa vida que nós também ficamos frustrados, desiludidos, talvez fartos de nós próprios pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por um momento em que nós mesmos chegamos e quase estamos a ponto de desistir de nós próprios. E de certa maneira Jesus prepara uma mesa e nos diz assim: eu te amo, é contigo que eu quero comer. E isto é incrível, porque no meio daquele episódio de amor, eu acho, de acolhimento de Jesus, no meio daquele episódio em que eles não sentiram-se condenados, mas eles sentiram-se amados e dispostos a serem transformados, uma conversa começa. Uma conversa estranha. De Jesus com Pedro. Versículo 15. E depois de terem comido, um pormenor para as senhoras, que já sabem, não é? Nunca se fala com um homem com a barriga vazia. Jesus também sabia isso com os discípulos. Tinham trabalhado toda a noite. E depois de lhes dar de comer, então fala as coisas importantes. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Também é interessante esta parte. Simão, filho de João. Porque quando é que ele chamou Simão, filho de João?
Na primeira vez. Quando ele chamou Pedro, ele chamou Simão, filho de João. Nunca mais o chamou assim. Nunca mais o tratou assim. Porque naquela altura ele deu-lhe um nome, que era: tu és Pedro, Pedrinha. E Jesus como que volta. Jesus fala de uma forma, eu acho que terna, mas também contundente a Pedro. E lhe pergunta: Simão Pedro, tu me amas mais do que os outros? Porque qual era o problema de Pedro? O que é que ele afirmava? Que ele amava mais. Mesmo que todos o abandonassem, ele não iria abandonar. O problema de Pedro, o problema de muitos de nós, é que vivemos a nossa vida por comparação aos outros. E normalmente, claro, queremos comparar com os piores. Mas a vida cristã não é feita assim. A vida cristã é feita... é uma vida unipessoal. Nós e Deus, não é? Ainda que temos um aspecto comunitário, mas Deus te pede a ti para tu crescer na tua caminhada de fé. E por isso essa coisa de comparar com outros não é muito boa. Eu lembrei-me de um episódio com o meu pai há 15 anos atrás, quando o meu pai estava vivo. Não é? Sinto saudades de estar com ele. Não é? E naquela altura eu era pastor dele, que é mau. Ser filho de pastor é uma mistura assim muito má. E eu era o pastor dele e de vez em quando a conversa desvalava lá para as coisas lá da igreja e alguns comportamentos menos apropriados que eu achava que ele tinha tido. E ele, quando eu lhe chamava a atenção de alguma coisa, ele começava logo a dizer: e os outros? Onde é que são os outros? Começava logo a comprar coisas. Claro que ele comprava-se com os outros que eram supostamente pior do que eles, não é? Mas pronto, a vida cristã não é assim. E Pedro tinha que interiorizar aquilo que a chamada dele, a vida cristã com Jesus, era nele que dependia. No Ministério da Verdade de Cristo falámos muito acerca disso. Coisas que só tu podes fazer, mas não podes fazê-lo sozinho. As importâncias de valorizar a tua responsabilidade pessoal, a tua caminhada com Deus. E Jesus faz esta pergunta e ele responde: sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. E Jesus volta a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus responde mais ou menos da mesma forma. E Jesus vai lhe perguntar pela terceira vez: Simão, filho de João. Versículo 17 diz que Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Porque 3 vezes? Possivelmente, porque foi por 3 vezes que ele negou Jesus. Claro que aquilo há de ter caído como uma flecha no coração de Pedro. Naquele momento, Pedro chegou ao final de tudo. Caíram todas as reservas de Pedro. Toda aquela autossuficiência que Pedro costumava mostrar. E naquele momento diz que ele se entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez e responde de uma forma curiosa: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E tu sabes que eu também às vezes não te amo. E tu sabes que eu falho, e tu sabes tudo, tu sabes todas as coisas. Mas nesta altura é uma altura para ele dizer e para ele afirmar o seu amor por Jesus. Há aqui uma palavra do amor, palavra amor, na parte do grego. Há 3 palavras para amor, e aqui são 2 dessas palavras usadas. Eu não vou me deter muito, e alguns comentaristas fazem que há aqui uma mudança da palavra amor. As 2 primeiras vezes ele diz agapeo, e depois fala filéu, que é um amor filial, um amor mais chegado. A última vez que ele fala. Mas eu acho que a contundência da pergunta de Jesus tem a ver com porque ele negou Jesus 3 vezes, junto a um braseiro. Lembram-se? Também aqui 3 vezes, junto a um braseiro, diante dos outros discípulos, Jesus o restaura. E Jesus lhe dá uma comissão. E Jesus o comissiona, o envia e diz: apascenta as minhas ovelhas. Eu acho tão interessante isto, porque era como que se Jesus estivesse realmente a perguntar-lhe por 3 vezes: amas-me a sério? A sério?
E Jesus vai mais longe e diz, eu digo-te a verdade uma coisa, Pedro, quando eras novo, versículo 18, tu te cingias a ti mesmo e ias para onde querias, mas quando tu fores velho, estenderás as mãos e outro te há de vestir e levar para onde não queres. Falando da sua morte, pensas que Pedro terá sido morto numa cruz invertida, a seu pedido. Por amor a Jesus. No passado dia 9 de abril, sexta-feira, celebramos o aniversário da morte de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, pastor, que por ter desafiado Hitler, defendido a justiça e os valores cristãos, foi colocado numa prisão e, passado poucos anos, condenado a um campo de concentração onde foi morto. Legou-nos vários livros, vários escritos muito preciosos de um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. E aos 39 anos ele foi executado naquele campo de concentração. Um mês antes da guerra terminar. E parte das suas últimas palavras foram estas. Isto é o fim, mas para mim, o princípio da vida. Este homem conseguiu perceber que o amor, quando nós amamos Jesus e estamos dispostos a ir até ao fim de nós próprios, não é o fim de tudo, mas é o princípio de algo maior. E Jesus claramente nos encoraja a tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. Eu não concebo um evangelho que não tenha equacionado parte de sofrimento, parte de uma necessidade que nós temos de às vezes vestir momentos difíceis na nossa vida por amarmos Jesus Cristo. Eu não concebo um evangelho que não tenha nada a ver com Jesus, o crucificado. Eu não consigo entender como é que algumas igrejas, alegadamente cristãs, conseguem conceber um evangelho simplificado, um evangelho em que só se vê o amor e uma vida em que tudo parece que é um mar de rosas e em que não se vê, afinal, o Cristo. Porque este Cristo que não tinha onde repousar a cabeça é o Cristo que nós seguimos ou dizemos seguir. Por isso, claramente, tem que haver a disposição para pagarmos um preço por amarmos Jesus Cristo. Mas, de alguma forma, eu acho que nós, pessoas, seres humanos, como que ficamos com uma mente, eu acho que inebriada, uma mente um bocado perturbada, turva, pensando que a vida não traz sofrimento. Mas a vida tem sofrimento como tem sorriso. Tem alegria como tem tristeza. Tem abraço como tem abandono. A vida é composta desses momentos todos. Isso é o que compõe a vida. Mas claro, nós às vezes queremos uma vida idealista, que não existe em lado nenhum. E Jesus estava a falar com Pedro. Pedro, vai ser assim, Pedro, tu me amas a sério. E o amor que Jesus lhe tem, o traz de volta ao seu coração. E o envia. Diz, eu te envio, como pastor. E depois, há aqui um final interessante. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. O amor também é este amor que nos leva a seguir Jesus Cristo. Seguir como discípulos de Jesus. Seguir como alguém que vai atrás para estar perto dele. E este seguir tem muito a ver com a proximidade. Porque se vocês não lerem o Evangelho, na altura em que Pedro nega Jesus, a palavra diz lá que Pedro seguia Jesus de longe. Porquê? Porque não queria ser identificado. No serviço militar, quando nós fazíamos alguns exercícios, nós dizíamos que havia perigo iminente. Nós tínhamos que seguir muitas vezes alguém à nossa frente, durante o dia ou durante a noite, e tínhamos que seguir a uma distância que fosse suficientemente segura, mas também que nós o pudéssemos ver. Nunca poderíamos perder o contacto da pessoa da frente. Porque se nós perdêssemos o contacto da pessoa da frente, punhamos em risco a nossa própria vida, a missão que nós tínhamos e as pessoas que iam atrás de nós. Quando nós seguimos Jesus Cristo, nós temos que segui-lo de perto, de proximidade, de ver para onde é que Ele nos manda. Na outra culto, eu falei acerca daquele episódio que nós tínhamos quando éramos miúdos. A mãe faz tudo, mas alguns me corrigiram, diziam que é o rei que manda, não é?
E pronto, na minha altura não havia reis. Mas aquela imitação que nós fazíamos, crianças, umas após as outras, que íamos imitando. Na verdade, o conceito de seguir Jesus tem a ver com esta proximidade. E nesse sentido, nenhum de nós é digno de ser seguido por ninguém. Até que a Bíblia fala, a fé dos quais imitai. Então, o que nós imitamos dos outros não é a vida, mas é a fé, é o encorajamento, são atos espirituais que nós valorizamos na vida das pessoas. E quando Jesus nos fala aqui, seguir, é interessante, quando Jesus diz, segue-me tu, segue-me. Pedro tinha um problema, que alguns de nós temos, eu tenho esse problema. É um problema de comparação. Ele olhou para o outro e viu João lá ao lado e disse, e o que é que vai acontecer com este? É interessante esta conversa que está aqui. E Jesus, versículo 22, se quer que ele permaneça até que eu venha, o que é que tu tens a ver com isto? Mas tu, quando a ti, segue-me, diz o versículo 21. Então, a importância de tu e eu interiorizarmos que a tua vida cristã é tua. Alguns de nós somos casados, não é? Temos marido, a esposa, não é? E às vezes ficamos um bocado perturbados com a forma dela seguir Jesus Cristo, não é? Nós achamos melhor, não é? E às vezes aquilo perturba-nos e eu acho que temos que ouvir isto. Tu segue-me, segue-me, porque é a ti que eu estou a falar. Tu não tens que ser uma resposta daquilo que os outros fazem, tu tens que ser meu seguidor. Tu. E por isso é este amor que nos faz segui-lo de perto. E que nos faz chegar perto dele e sermos bem recebidos. Eu acho que aqui está um dos grandes desafios para Pedro. Pedro teve que recuperar aquela desilusão consigo próprio, possivelmente. E se calhar aqui é um dos pontos que eu queria parar e falar convosco. Não é? Deus tem-me posto em contato com uma pessoa que há muitos anos conheci, que fez a asneira da grossa na vida dele. E fez a asneira da grossa e estragou a vida dele, estragou a família, estragou muitas coisas. E naquela altura eu tentei falar com ele, tentei ajudá-lo a restaurar a vida dele, mas ele nunca conseguiu verdadeiramente resolver aquilo no seu coração. E ele, entretanto, seguiu a vida dele e teve tratamentos psiquiátricos, passou por vários episódios assim. Pessoa que é filho de Deus, eu acredito, mas que a vida dele começou a descambar completamente. E passou-se talvez já há 12 anos, e hoje, ainda ontem estava em mãos com essa situação, porque um familiar dele me dizia, bem, ele está a fazer mal a ele próprio, porque verdadeiramente nunca conseguiu chegar a este ponto de restauração. O Evangelho e a restauração é esta capacidade de Jesus de chegar perto de nós e de trabalhar connosco como nós estamos, e mudar a nossa vida. Eu acho tão significativa esta história, porque verdadeiramente este Jesus que restaura a nossa vida, que nos comissiona de novo, é este mesmo Jesus também que nos leva a segui-lo de perto. E neste dia eu te quero encorajar. Eu não sei como é que tu estás na tua vida, não sei onde é que tem a memória, porque é que tu também estás a seguir Jesus, mas eu acho que o que tu percebes aqui, o que nós percebemos aqui, é que a única razão plausível, profunda e real para tu e eu seguirmos Jesus Cristo é um amor ilimitado que temos que ter por Ele. E por isso o meu conselho para ti e para mim próprio é que eu abrace este amor de Jesus, este amor que ele fala ao meu coração, para que eu o siga, para que eu o ame completamente. E mesmo quando eu falho, quando eu fracasso na minha caminhada com Deus, eu posso ouvir, segue-me, porque eu te amo. Segue-me, porque eu te amo. Segue-me, porque eu te amo. E eu vou estar contigo. Que o Senhor nos ajude, e nos encoraje por esta palavra. Amém? Amém.